Olá, meus queridos alunos, tudo bem? Espero que sim. Espero que estejam todos em paz, em casa, com seus familiares. Realmente estamos vivenciando um período remoto, mas com fé em Deus, nós vamos passar por isso e vamos sair mais fortes. E juntos nós iremos favorecer e contribuir com esse processo de aprendizagem e sair desse processo com pessoas melhores, com pessoas mais tementes a Deus, pessoas mais humanas e mais justas. Iremos sempre nos comunicar por esse canal, nós iremos utilizar a plataforma Classroom para poder interagir com vocês junto às atividades, certo? Vocês também não esqueçam de dar sempre um joinha no nosso canal do YouTube, onde estarão lá postadas nossas videoaulas interativas, videoaulas abordando os conteúdos que foram e que serão trabalhados com vocês ao longo do ano letivo. Então espero contribuir nesse processo e vamos em frente. Então, um forte abraço para vocês e para as famílias. Para as famílias de modo especial, as de Cascavel. E que fiquem com Deus. Queridos, nosso objetivo da aula de hoje é fazer uma revisão do nosso conteúdo. Iremos trabalhar um pouquinho o que nós vimos antes de entrar nesse sistema de pandemia. Nós iremos falar um pouquinho sobre os conceitos básicos de cinemática, movimento uniformemente variado, força, as leis de Newton. E tudo isso está dentro do nosso TD de revisão, que foi cobrado de vocês na multidisciplinar e que está lá no nosso portal, na sala de aula virtual, na plataforma Classroom, onde vocês terão todo o acesso a essas atividades que serão trabalhadas durante as nossas aulas virtuais. Bom, gente, vamos trabalhar com vocês a resolução de 5 questões que abordam esses conteúdos que eu adicionei na nossa agenda. Então, a primeira questão é uma questãozinha que se refere à velocidade média, e diz o seguinte: um ônibus parte às 15 horas de São Paulo com destino ao Rio de Janeiro, com previsão de chegada às 21 horas. Calcule a velocidade média em quilômetros por hora dessa viagem, sabendo que o espaço percorrido foi de 420 quilômetros. Então, turminha, vocês deverão lembrar que a velocidade média é aquela relação matemática que envolve duas grandezas. A primeira grandeza é o espaço percorrido e a segunda grandeza é o tempo. Então, nós vamos extrair aqui os dados das questões. Nós temos que a variação do tempo final, 21 horas, menos tempo inicial, 15 horas. Então, a viagem teve uma durabilidade de 6 horas, certo? O espaço percorrido de 420 minutos, e nós queremos aqui calcular a velocidade média. Então, eu irei utilizar essa relação matemática para equacionar os valores. Então, nós temos aqui, velocidade média será o espaço, 420, dividido pelo tempo, variação do tempo. 6 horas. 420 dividido por 6, nós vamos ter como resultado uma velocidade média de 70 km por hora. Certo? 70 km por hora. Então, essa aqui foi a nossa primeira questão que está lá no nosso TD de revisão. Nossa segunda questão, ela também está relacionada a grandezas movimentos. Então diz o seguinte: uma bola de beisebol é lançada com velocidade de 108 metros por segundo e leva 0,6 segundos para chegar ao rebatador. Supondo que a bola se desloque com velocidade constante, qual a distância entre o arremessador e o rebatador? Queridos, extraindo os dados da nossa questão, nós temos aqui a velocidade de movimento da bola, 108 metros por segundo, o tempo que ela se deslocou de 0,6 segundos, e nós queremos obter o espaço. Então, voltando à relaçãozinha obtida da velocidade média, eu posso obter essa relação que envolve espaço, velocidade e tempo, no qual o espaço é a relação entre velocidade vezes o tempo. Então, essa questão ela é a mera substituição de valores. No lugar da velocidade eu ponho 108, no lugar do tempo eu ponho 0,6. Ao multiplicar 108 por 0,6, nós vamos obter um espaço percorrido pela bola, do arremessador ao rebatador,
de 64,8 metros. Então, o item correto dessa questão seria o item B, certo? Item B. Qualquer dúvida, dê um joinha, interage com a gente nos canais, pela plataforma do Classroom, pelos nossos grupos de WhatsApp, certo? E vamos em frente. Terceira questão. Terceira questão é uma questão que envolve a parte dinâmica, envolve 3 grandezas físicas, que é a força, massa e aceleração. E ela diz o seguinte: um corpo de massa 4 kg encontra-se inicialmente em repouso e é submetido à ação de uma força cuja intensidade é igual a 60 newtons. Calcule o valor da aceleração adquirida em metros por segundo ao quadrado. Então, gente, o primeiro passo é eu extrair do contexto da questão os dados. Então, eu tenho uma massa desse corpo, que é 4 kg, tenho uma força que atua sobre ele, que é de 60 newtons, e, consequentemente, pela interação da força, eu vou adquirir uma aceleração, que é o que nós queremos obter na questão. Então, utilizando a relaçãozinha, força é igual a massa vezes a aceleração, né? É o famoso fica minha amada. Diz o seguinte: força 60, a massa 4 kg vezes a aceleração. Quem está multiplicando passa dividindo. Então, para obtermos a aceleração, basta dividirmos 60 por 4, iremos obter como valor numérico 15 metros por segundo ao quadrado, que é justamente o valor da aceleração desse corpo, ao ser submetido a uma força de 60 newtons. O item correto seria o item C. Próxima questão. Nossa próxima questão é uma questão que continua no campo da dinâmica, né? Estudo das forças e suas interações, certo? Foi o capítulo 16 trabalhado no nosso livro texto, antes de nós entrarmos nesse período de paralisação por conta dessa pandemia do Covid-19. Então, queridos, vamos para a questão 4. Ela diz o seguinte: um carro com massa 1.000 kg, partindo do repouso, atinge 30 metros por segundo em 10 segundos. Supõe-se que o movimento seja uniformemente variado. Calcule a intensidade da força resultante exercida sobre o carro. Bom, gente, eu gostaria de frisar aqui uma coisa super importante. Movimento uniformemente variado. O que é que significa? O que é que caracteriza esse movimento? O movimento uniformemente variado é aquele movimento que é caracterizado pela variação da velocidade ao longo do tempo. E só ocorre essa variação na velocidade porque existe uma grandeza envolvida. E que grandeza seria essa? A aceleração. Certo? Então, o nosso objetivo com essa questão é extrair o valor da força resultante que age sobre esse carro. Então, vamos extrair aqui os dados da questão. Comigo. Ele nos fornece a massa do carro, 1.000 kg. Ele nos fornece a velocidade no qual o mesmo está se movimentando, 30 metros por segundo. E ele quer de nós o valor da força. Bom, com essas duas informações, massa e velocidade, para me encontrar o valor da força, se eu utilizar a segunda lei de Newton, que é o fica minha amada, ou fica meu amor, força é igual a massa vezes aceleração, eu teria que ter o componente aceleração. Percebam, certo? Porque a massa eu já tenho, mas para me encontrar a força eu também necessitaria conhecer o valor da aceleração. E para que eu conheça o valor da aceleração, eu tenho que utilizar os recursos da cinemática da parte de movimento uniformemente variado, que diz o seguinte: a aceleração de um móvel pode ser obtida pela relação matemática da velocidade dividido pelo tempo. Velocidade no qual o móvel se movimenta e o tempo de percurso de movimento do móvel. Então, a aceleração será justamente quem? Velocidade, nós temos na questão 30 metros por segundo. De tempo, nós também temos na questão 10 segundos. Se eu dividir 30 por 10, nós vamos obter uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado, que é justamente
a grandeza responsável em fazer variar a velocidade, certo? Então nós temos aqui o seguinte: força é a massa, 1000 kg, vezes a aceleração 3, nós iremos obter como resposta dessa questão 3.000 newtons. E o item correto seria o item D de danado. Joia? Se estão gostando, não esqueça de dar um like, de dar uma alusão aí no nosso canal do YouTube, certo? Nós agradecemos bastante. E as interações, não esqueçam, interações nós iremos fazer pela plataforma Classroom. Também utilizem os grupos de WhatsApp, certo? Estaremos a postos, estaremos aqui à disposição para poder, nesse momento de aulas virtuais, nós interagirmos da melhor forma. Nosso objetivo maior é garantir uma educação de qualidade para vocês, uma educação pautada nos valores e os conteúdos trabalhados de uma forma simples, didática, mas muito significativa. Então nós vamos agora para a nossa última questão do nosso material, do nosso TD de revisão, que ele aborda justamente as leis de Newton, Isaac Newton, né? Aquele famosíssimo físico que nós discutimos, dialogamos durante as nossas aulas, né? Que é um dos tripés da física mecânica. E Newton ele teve diversas contribuições, tanto na área da mecânica quanto na área de óptica, que nós iremos estudar nas cenas dos próximos capítulos, certo? Mas o fato é que a questão 5 que eu cobrei de vocês, lá na nossa multidisciplinar, que está lá no nosso TDzinho de revisão, ele fala um pouquinho sobre as leis. Então, Isaac Newton, ele, diante dos estudos de Galileu e outros físicos da época, ele preparou e elaborou e organizou estruturalmente os conteúdos em 3 leis. A primeira lei, conhecida como lei da inércia, que fala do equilíbrio dos corpos. A segunda lei é o princípio fundamental da dinâmica, que fala da relaçãozinha matemática entre a força, a massa e a aceleração. E a terceira grande lei é a lei da ação e reação, certo? Essas 3 leis nós discutimos e o que é que essa questão nos cobra? Então vamos lá. Fala justamente da primeira lei de Newton. Diz o seguinte: a primeira lei de Newton afirma que a soma de todas as forças atuando sobre um corpo for zero, o corpo obrigatoriamente será. Queridos, o que é que significa a palavra inércia? A palavra inércia, associe a palavra inércia à palavra equilíbrio. Para manter um equilíbrio de um corpo, requer 2 situações. Primeira situação, que o corpo esteja em repouso, que a resultante das forças que atuam sobre o corpo seja nula. Cuidado, não estou falando que não existem forças agindo sobre o corpo. Existem, mas a resultante entre elas é nula. E o segundo quesito para que um corpo esteja em equilíbrio é que ele se movimente, mas com velocidade constante. Ou seja, se a velocidade é constante, não existe aceleração. Então, estabelecendo o princípio da primeira lei de Newton, que é a lei da inércia, qual item nós iremos ter como item coerente, correto na nossa questão? Letra A. Terá um movimento uniformemente variado? Não, porque o movimento uniformemente variado, como eu falei para vocês, ele é caracterizado pela presença da aceleração. E como o corpo está em equilíbrio, nós não temos aceleração. B. Apresenta velocidade constante? Justamente isso, velocidade constante. Então o item correto é o item B, que é um dos fatores que caracteriza o equilíbrio dos corpos. Então, queridos, finalizo aqui a nossa primeira videoaula, certo? E trago aqui para vocês uma mensagem. A Escola Centro Educacional Juvenal de Carvalho, sempre preocupada com o ensino, a qualidade e a educação que fornece para o município de Cascavel, certo? Juntamente com sua equipe de professores, que estão nesse momento todos empenhados e trabalhando fortemente para que vocês em casa tenham acesso às nossas videoaulas de uma qualidade, de uma superioridade e de um conhecimento que vocês terão ao interagir, ao visualizar todo esse acesso na plataforma disponibilizada para vocês, que é o Google Classroom, certo? E assim, gente, a mensagem que eu trago para vocês, para nós fecharmos a nossa primeira videoaula, é: algumas vezes as coisas ruins acontecem em nossas vidas, para nos colocar na direção das melhores coisas que poderíamos viver.
Eu resumo isso aqui, gente, nesse momento que nós estamos vivenciando, nessa pandemia que está nos causando muito medo, certo? Mas que com certeza, quando passarmos por essa pandemia, nós seremos pessoas mais justas, mais humanas, mais temente a Deus. Então, queridos, vocês devem ter todo o cuidado. Você, sua família, e esse é um momento ímpar de você estar junto com sua família, resgatando valores, interagindo e aproveitando esse momento nos laços familiares. Então se cuidem, lavem as mãos, usem as máscaras, evitem contato direto com aglomerado de pessoas e desejo para vocês bons estudos e principalmente não esqueçam, fiquem em casa. Então fiquem com Deus e um forte abraço.